Fala, vencedores, Deus abençoe sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, Deus merece filhos disciplinados, Deus merece filhos determinados. Você tem sido uma pessoa determinada? Você tem focado nos seus objetivos, nos seus projetos, no propósito que Deus colocou no seu coração e tem se dedicado o máximo nisso, em ser o melhor e de ser bom naquilo que você faz? Você tem focado em ser referência naquilo que você está fazendo? Acredite, o Senhor merece filhos assim. Jesus ele conta uma história, sobre uma parábola do mordomo infiel. Esse mordomo, ele estava sendo suspeito de roubar do seu dono e então ele, sabendo que iria ser demitido, o que ele fez? Ele pegou as dívidas, as pessoas que estavam devendo para esse seu patrão, para esse seu senhor, e ele chegou com essas dívidas até essas pessoas que estavam devendo e falou o seguinte: olha, quanto que você está devendo pro meu patrão? Eu estou devendo 100 barris, então coloca aí 50. E foi falando pro outro: quanto é que você está devendo? Estou devendo tanto, então coloca tanto. Por que ele fez isso? É claro que ele fez de forma injusta, É claro que ele fez de forma incorreta, Não foi justo o que ele fez. Porém, a inteligência e a esperteza dele, ele deve ter pensado o seguinte, como Jesus falou: peraí, se ele vai me demitir, pelo menos eu vou ter amigos que vai me acolher. Então, eu ajudando essas pessoas, ele usou uma coisa muito interessante, Uma ferramenta que inclusive eu já li no livro As Armas da Persuasão. É bom você ler livros também, tá? Vai te ajudar muito também, tá? Leia principalmente a Bíblia. A Bíblia é extraordinária. Mas, ao invés de perder tempo na internet, vendo bobeira, leia bons livros. E um desses livros que eu li, A Arma da Persuasão, na primeira parte fala sobre o gatilho da reciprocidade. Quando você quer obter alguma coisa, você faz um favor para essa pessoa. E aquela pessoa, de forma inconsciente, ela meio que fica com uma dívida com você, por você ter feito um favor para ela. Isso funciona muito nos dias de hoje, no mundo dos negócios. Alguns usam para o bem, outros usam para o mal. Use para o bem, tá? E ele usou isso, essa ferramenta da reciprocidade, diminuindo a dívida, para que quando ele fosse demitido, aquelas pessoas o recebessem. E aí Jesus ele enfatiza uma coisa muito interessante. Ele diz assim, os filhos das trevas são mais hábeis nos negócios do que os filhos da luz. Agora, por que os filhos das trevas eles são mais hábeis? Porque quando eles têm uma ideia, eles simplesmente vão lá e colocam em prática. Os filhos da luz, eles ficam com medo, sabe? Eles ficam com receio ou com preguiça. Por isso que Jesus fala que os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. E eles prosperam mais rápido. Por quê? Porque eles colocam em prática mais rápido os ensinamentos. Os judeus, por exemplo, prosperam muito porque eles seguem os princípios da palavra de Deus. Os evangélicos, financeiramente, em sua grande parte, a maioria, não prospera financeiramente. Por quê? Porque eles escutam muito, mas praticam pouco. Então, e tem aquela crença também, claro, baseado na nossa cultura da miséria, Não sei se você percebeu que a nossa cultura aqui no Brasil é uma cultura que estimula a miséria, que estimula a preguiça. Se você for analisar, as coisas que mais viralizam aí na internet são coisas que não vai te agregar em absolutamente nada. E conteúdos de valor ficam meio que esquecidos, sabe, nas redes sociais. Isso faz com que as pessoas tenham a mente preguiçosa, faz com que as pessoas tenham a mente escassa e só prospera aqui neste país só quem começa a colocar em prática todos os princípios da palavra de Deus. É óbvio que as coisas feitas de forma justa, de forma honesta, elas levam um certo tempo. Aqueles que tentam prosperar financeiramente de forma injusta podem até conseguir, por algum momento, passando a perna no outro, puxando o tapete do outro ali, pode até conseguir alguma coisa. Só que não vai durar muito, sabe por quê? Porque tudo que você planta, colhe. Se você trai, você será traído. Se você engana, você será enganado. Porque isso é uma lei universal. Não adianta. Isso aqui não é sobre a religião.
Isso aqui funciona para todo mundo. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Se você planta o mal, você vai colher o mal na sua vida. Não tem jeito. Então, por isso que você quer prosperar de forma que agrade a Deus, siga os princípios da palavra de Deus. Não seja uma pessoa que tenta prosperar a qualquer custo, passando por cima de princípios e valores da sua fé. Não faça isso. Sabe por quê? Porque lá na frente você vai se quebrar. Por isso, faça de forma que agrade a Deus. Se você aprender um princípio da palavra de Deus, está estudando, está se dedicando em aprender, em aprimorar suas habilidades, sabe? Em se fortalecer, cuidar do seu corpo, da sua saúde, que é importante também, tá? Por que é importante cuidar da saúde? Porque é o seguinte, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando Deus ele quer agir nessa terra, ele vai usar você, que é filho dele, ok? Vai usar você. Porque todo espírito na terra sem um corpo se torna ilegal, ok? Deus é espírito, então ele vai usar um corpo físico para agir, fazer a sua vontade aqui na terra, ok? Então, por isso que a Bíblia fala que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, lá em Romanos 12. Quando você apresenta o seu corpo a Deus, permite Deus usar você, Deus vai te usar para alcançar muitas vidas, para curar muitas pessoas. Então, por isso, esteja disponível, que teu corpo esteja saudável para isso. Porque para imaginar, as pessoas romantizam muito essa ideia, principalmente os evangélicos, romantizam muito a ideia de que, crente não bebe, mas come muito. Só que na lista lá das obras da carne, também cita a glutonaria. Ou seja, quer comer além do que você precisa. Não estou falando de um atleta, porque é diferente, tá? O atleta ele precisa comer muito porque gasta muita caloria, então é diferente, tá, pessoal? Mas eu tô falando daquele caso de uma pessoa que come exageradamente até passar mal, sabe? Às vezes até passa mal de tanto que tem gula. Então não adianta a pessoa julgar a outra porque bebe, né? Porque é beberrão, sendo que ela é um comilão. Então não adianta nada. Então melhor cada um cuidar da sua vida. Mas é importante você cuidar do seu corpo, por quê? Porque isso agrada a Deus também. Se você não leva uma alimentação saudável, se você não cuida do seu corpo, você vai morrer mais cedo. E vamos supor que você acaba partindo dessa terra 10 anos antes do que Deus preparou, do que era para ser. Tudo porque talvez você se alimentou mal. Ou seja, nesses 10 anos você poderia ganhar 1 milhão de almas. Nesses 10 anos Deus poderia fazer através da sua vida grandes coisas, mas não fez. Por isso, cuide do seu corpo, cuide da sua alma, das suas emoções. Pare de andar com pessoas negativas. Pare de andar com pessoas sugadoras, que só te maltrata, que só te diminui, que só te menospreza. Pare de andar com essas pessoas. Talvez você está mal emocionalmente por causa dessas pessoas. Você tem um sonho, você tem um projeto, você vai contar para essas pessoas vão lá e diminuem você. Mas fulano, você não tem capacidade, fulano, você não tem estudo, você não tem isso, não tem estudo, não tem capacidade, vai buscar, simples. Mas se afaste dessas pessoas, porque daqui a pouco você acaba absorvendo essas palavras e não vai tomar atitude para mudar a sua vida. Cuide do seu corpo, da sua alma e da sua vida espiritual, que é a mais importante, tá? Guarda esses princípios. Os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz, porque eles colocam os princípios em prática. Coloque os princípios para prosperar em prática na sua vida. Não tenha medo, porque Deus ele é contigo. Cumpra aquilo que o Senhor falou ao teu coração. Não importa o que as pessoas estão falando, Deus falou contigo para você seguir nessa jornada, nessa caminhada. Não desista, porque Ele será contigo. Se alguém lançou palavras negativas sobre você, não vai funcionar se você está seguindo princípios, está praticando. Quando você pratica princípios, quando você agrada a Deus, é impossível não prosperar, é impossível não avançar. Então, não só ouça, mas também passe a praticar os princípios da palavra de Deus. Se cuide, cuide da sua vida, cuide do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, porque isso agrada a Deus, tá bom? Guarde essa palavra no seu coração, seja uma pessoa hábil, não seja uma pessoa meia boca, não seja uma pessoa preguiçosa, porque isso não agrada a Deus, entenda. Seja uma pessoa determinada no seu trabalho. Acredite, você vai ganhar mais pessoas para Jesus vivendo o Evangelho muito mais do que falando. Tem gente que se preocupa mais em falar do Evangelho do que viver.
Mas o que que adianta você falar demais do evangelho, sendo que os ímpios, as pessoas olham para a sua vida e falam, mas não está de acordo. Por isso a importância de você focar em fazer, em cumprir os princípios, em viver o evangelho, porque a tua vida vai ser um testemunho. E a tua vida sendo um testemunho, as pessoas vão olhar para você e falar, eu quero esse tal de Jesus, porque como é que pode? Aquele crente lá, ele é dedicado, ele é bom no que ele faz, ele é inteligente, ele é o melhor naquilo que ele faz, né, no seu trabalho, na sua função. Imagina, Deus, ele merece filhos assim, porque você vivendo o evangelho, sendo bom, sendo um exemplo para a sociedade, você pode ter certeza absoluta que vai ganhar muitas almas para Jesus, sendo uma pessoa dedicada. Acredite nisso. Você sendo uma pessoa dedicada, você vai influenciar muitas pessoas para o bem, tá? Seja uma pessoa que pratique os princípios. Pratique, não só ouça. Aquele que ouve, mas não pratica, é comparado a um homem, a uma pessoa que edificou a sua casa sobre a areia, como Jesus fala. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e pratica é comparado àquele homem que edificou sobre a rocha. Vindo a tempestade, vindo os ventos, não consegue derrubar, porque está bem edificada. Então, não só ouça, pratique. Seja bom no que você faz. Seja dedicado, seja o melhor naquilo que você faz. Prospere, avance, porque o Senhor merece filhos assim, filhos dedicados, determinados, tá bom? Que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com o máximo de cristãos que você conhece. Deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Tamo junto. Que Deus abençoe.